Olá amigos do YouTube, e aí, tudo tranquilo, tudo bem? A pedido de vocês, eu trago hoje um vídeo sobre a evolução do Boeing 747. Portanto, não é um vídeo de história, não vou falar de laboratório, de ensaio que fizeram no 747, e sim da sua evolução. Claro, vamos dar uma introdução histórica, mas esse vídeo é voltado para a evolução dessa aeronave. Esse vídeo, claro, é pedido de inscritos, então solta a vinheta e bora pro vídeo. Quando começa a história do 747? Muitas pessoas acham que é a partir do momento em que há a reunião entre o presidente da Panam e o presidente da Boeing, mas não é. A história do 747, ela começa lá em 1963, quando a USAF abre uma espécie de, não de licitação, mas uma concorrência por um projeto de uma mega aeronave. O que aconteceu? A USAF na época utilizava o C-141 para realizar o transporte de equipamentos militares, de tropas, mas eles queriam uma aeronave maior. E com isso lançaram um pedido com uma série de especificações. Algumas delas precisavam de uma aeronave de autonomia de no mínimo 9.200 km, que possuísse um compartimento de cargas nas dimensões de 5.2 de largura por 4.1 de altura e 30.5 metros de comprimento. Essas eram algumas das especificações, e a USAF levou esse projeto para várias fabricantes como Boeing, como Douglas, entre outras. Essas fabricantes apresentaram alguns projetos para a USAF. O vencedor deles é o projeto do C-5 Galaxy, que é hoje aí o grande cargueiro militar norte-americano. A Boeing na época apresentou um projeto de uma mega aeronave para a USAF. Entretanto, a USAF acabou descartando este projeto. Este projeto foi engavetado na Boeing, e aí sim, na reunião entre Juan Trippe e o presidente da Boeing, esse projeto foi desengavetado, apresentado ao presidente da Panam, que era o Juan Trippe, e a partir daquela base de projeto foi desenvolvido o 747. Portanto, 747 tem os seus primórdios lá em 1963, na disputa pelo projeto da USAF, certo? Com Juan Trippe, o presidente da Boeing decide produzir uma aeronave gigantesca que viria a desafogar os aeroportos na época, já que essa era a principal demanda do presidente da Panam. Ele queria uma aeronave que tivesse a capacidade de 3 Boeing 707, que fosse muito mais eficiente que essas aeronaves. E essas foram as principais exigências de Juan Trippe. Então, a Boeing desenvolve a primeira versão do 747, o 747-100. A primeira unidade foi entregue em 1970 à Panam. Sua estreia ocorreu em 22 de janeiro do mesmo ano. A aeronave foi batizada de Eclipse Victor. Infelizmente, foi essa aeronave que esteve envolvida no maior acidente aéreo de todos os tempos nas Ilhas Canárias. Essa aeronave tinha 70,6 metros de comprimento, 59,6 de envergadura e 19,3 de altura, tá? Essas dimensões se mantiveram até a versão 400, tá certo, pessoal? Só na versão 8 que houveram mudanças significativas, à exceção da 300, que houve um prolongamento do segundo andar do 747 em 7 metros, tá? Sua capacidade máxima era para 350 passageiros e a versão inicial era equipada com os motores JT9D. A partir dessa versão existiram outras subversões, a 100 que eu acabei de falar, a 100B e a 100SR. A 100SR foi desenvolvida a pedido de operadores japoneses. Por quê? Porque o Japão não precisava de um avião de grande autonomia. Ele precisava de um avião com grande capacidade, mas com baixa autonomia para voos domésticos. Porque imagina, você tem um país pequeno com a densidade populacional absurda, ou seja, nos voos domésticos você tem as aeronaves em lotação máxima. Por isso, Japan Airlines, Korean Air queriam uma versão diferente do 747-100, tivesse autonomia reduzida, porém capacidade aumentada. E foi aí que a Boeing desenvolveu o 747-100SR.
O primeiro voou em 31 de agosto de 1973 pela Japan Airlines. Sua capacidade variava de 498 até 550 passageiros. Poderia vir equipado com 2 motores, ou com o JT9D ou com o CF6. Houve ainda a versão 100B, que foi desenvolvida a partir da SR, e a vantagem dessa era que a capacidade era maior que a do 100 simples, poderia levar até 452 passageiros. A primeira entrega de um 100B ocorreu no dia 19 de junho de 1979 para a Iran Air. Ao todo foram fabricados nessa primeira versão 100, 167 747-100, 24 100 SR e 14 100B. Muita gente acha que a versão seguinte foi a versão 200, mas não, foi o 747 SP. SP de Special Performance. Essa versão era derivada da 100. Derivada não, né? Modificada a partir da versão 100. Ela surgiu após pedidos de companhias aéreas como Panam e Iran Air. Essas companhias queriam um 747 mais leve para que eles pudessem realizar voos do Oriente Médio para os Estados Unidos. E claro, como reduzir, né? Como reduzir peso? A única alternativa que a Boeing teve foi em manter ali o segundo andar do 747, porém reduzir o comprimento da sua fuselagem, assim diminuindo o peso. Se você diminui o peso, você aumenta a autonomia de uma aeronave, certo? A aeronave voou pela primeira vez pela Panam e foi a primeira a conseguir voar de Nova York a Tóquio sem escalas. Além desse feito, também se consagrou ao dar a volta ao mundo em apenas 2 dias, 48 horas. Além disso, foi um grande rival para a L1011 e DC-10 por conta de suas dimensões. E agora vamos ver aí nos quadros um pouco mais aí sobre o 747 SP. Foi produzido de 76 a 81, olha o comprimento, lá de 70 caiu para 56,31. A envergadura se manteve 59,6 metros, a altura 19,33, o peso caiu para 152,7 toneladas, os motores ou era JT9D ou RB211. A velocidade de cruzeiro não é tão interessante, a altitude 12,5 km. Agora vem um dado muito importante, pista mínima para decolagem de apenas 2,1 km, alcance, olha para quanto vai o alcance, de 9.000 para 12.325 km. Passageiros podiam levar no máximo 331. Então esses são os dados do 747 SP e observe o quão foi reduzida essa fuselagem de 70 para 56,3 metros de comprimento. 747-200. A baixa eficiência da versão 100 nos voos internacionais fez com que a Boeing lançasse uma nova versão do 747, a versão 200. Com maior capacidade, maior peso máximo de decolagem, maior autonomia, essa versão veio em 1971. Poderia vir equipada com os motores JT-D97. Posteriormente, foram adicionados novos motores que aumentaram sua autonomia para 11.000 km. Existiram ainda subversões A200B, A200C, A200F e A200M. A A200B era uma subversão destinada para o transporte de passageiros e poderia levar até 524 pessoas divididos em 2 classes. Era um valor bem superior à versão 100, se estão lembrados? O 200B foi uma resposta para companhias aéreas que queriam uma aeronave de passageiros com maior capacidade e maior eficiência, e bota eficiência nisso. O 747-200B queimava 700 litros por hora a menos de querosene que a versão 100. Seu alcance girava em torno de 12.000 km. 200C. Essa era uma subversão conversível de passageiros para cargueiro, ou seja, sua estrutura reforçada lhe permitia ser utilizado como aeronave de passageiros e, se caso fosse necessário, poderia ser feita uma conversão rápida para aeronave cargueiro. No modo passageiro, ela poderia levar até 452 pessoas por voo. 200F. Em 1972, pela Lufthansa, entra em operação a primeira versão cargueira do 747. A primeira vinda de fábrica, tá? Na versão 100 existiram conversões, mas de fábrica mesmo
A primeira foi essa subversão. Tinha capacidade para até 105 toneladas, com peso máximo de decolagem de 378 toneladas. Essa subversão entrou em operação pela Lufthansa em 72, como eu tinha dito anteriormente. 200M. Essa era uma versão Kombi. Que eram as versões Kombi? Era aquela que transportava passageiros e cargas ao mesmo tempo. Poderia transportar até 316 passageiros, além de 6 pallets de carga, beleza? Aí vieram outros pedidos. As companhias queriam uma nova aeronave mais moderna e mais atualizada, e foi aí que a Boeing começou a desenvolver o 747-300. Essa foi uma versão muito aguardada, porém acabou decepcionando algumas companhias aéreas. Tanto é que foi uma das versões menos vendidas pela Boeing, com um total de 91 unidades entregues. Mas por que essa rejeição? Bem, as companhias esperavam uma versão com tecnologias novas, maior capacidade. Entretanto, a Boeing entregou uma aeronave com poucas melhorias, tá certo? Tanto é que após a entrega da versão 300, apenas 2 anos depois, a fabricante norte-americana já estava desenvolvendo o 747-400, e isso só demonstra que a 300 foi uma versão que infelizmente não emplacou. A principal mudança aí que a gente vale destacar, a principal mudança da versão 200 para 300 foi apenas o aumento do deck superior. Sabe aquela corcunda que dá todo aquele charme ao 747? Na versão 300 ela foi alongada em 7 metros em relação à versão 200, isso foi basicamente a única alteração da versão 200 para 300. A primeira companhia a receber um 747-300 foi a Swiss Air em 23 de março de 1993. Existiram 2 subversões do 300. Além da versão simples, foram produzidos o 300SR e o 300M. O 300SR foi destinado a companhias japonesas, como já disse, poderia levar até 624 passageiros em classe única. Já a versão 300M era uma versão Kombi, onde eram transportados passageiros e cargas ao mesmo tempo. Nessa versão ele poderia levar até 360 passageiros, além de 6 pallets de carga, beleza? Ainda existem, essa é uma outra curiosidade, existem apenas 2 747-300 na ativa. Um pertence à família real da Arábia Saudita e atualmente está recebendo manutenção em um aeroporto, e o outro pertence à companhia bielorrussa Transavia Export Cargo. Ao todo foram fabricados 56 300 simples, 21 300M e 4 300 SR. 747-400. Em 1985, a Boeing anuncia uma nova versão do 747, apenas 2 anos após entregar a versão 300. Essa versão tinha uma série de modificações: asas maiores, materiais mais leves, permitiam economia até de 25% de combustível em relação à versão anterior. O cockpit foi projetado para apenas 2 membros da tripulação. O número de botões na cabine foi reduzido de 914 para 365, graças à automatização de alguns sistemas. Ou seja, era uma aeronave totalmente remodelada em termos de sistemas, eficiência e tecnologia, e essa sim agradou com vontade as companhias aéreas. O primeiro 400 foi entregue à Northwest em 1989, entrando em serviço em fevereiro daquele ano. Existiram aí as subversões, que foram várias: a 400ER, a 400F, a 400M e a 400D. 400ER, essa era a versão de longo alcance, foi lançado nos anos 2000, sendo estreado pela Qantas em 2002. Possuía 2 tanques extras de combustível que proporcionam aumento de 805 km no alcance, na autonomia. 400F, essa era a versão cargueira, tinha peso máximo de decolagem de 396 toneladas. A 400M era aquela versão Kombi que poderia levar cargas ou passageiros. A 400D era a versão SR, só que renomeada, colocaram o D e tiraram o SR, tá? Essa versão levava até 624 passageiros em classe única. Ao todo foram produzidos 442 747-400, 6 400ER, 40 400 ERF
que é uma atualização da versão ER, que é uma versão ER, porém cargueira, tá certo? Tinha maior autonomia e transportava mais cargas, por isso ER e um F. Foram produzidos 40.400 ERF, 126.400F, 61.400M e 19.400D. 747-8. Mesmo com o mercado sinalizando que a era dos grandes quadrimotores havia sido encerrada, a Boeing insiste e desenvolve o 747-8. O projeto foi anunciado em 2005, levando apenas 5 anos para ficar pronto, e quando foi entregue, era uma aeronave gigantesca, maior que as versões do 747 anteriores. Foram produzidas duas subversões, a 8 passageiros e a 8F para cargas. A de passageiros foi projetada inicialmente para transportar 467 passageiros em 3 classes, mas que em uma classe poderia levar até 700 passageiros. A autonomia em lotação máxima era de cerca de 15.000 km. É ainda, né? A versão cargueira, por sua vez, pode transportar até 140 toneladas de carga e é cerca de 17% mais eficiente que a 400F. Pois bem, mas como eu disse, por mais que sejam impressionantes esses números do 747, custo é custo e as companhias aéreas acabaram optando por adquirir os bimotores. Vamos ver agora no quadro algumas das informações da versão 8. Comprimento, veja só, 76,3 metros de comprimento, envergadura de 68,5, altura 19,4. A aeronave pesava 214 toneladas. Vem equipada com os 4 GE NX-2B67, capacidade de combustível 242 mil litros. Do restante, as informações que importa, pista mínima para decolagem 3,1 km, alcance ali em torno dos 15.000 km, beleza? Outras versões foram as versões especiais, por exemplo, a LFC foi desenvolvida especificamente para transportar peças do projeto 787. Ao todo, foram convertidas 4 unidades da versão 400 para LFC, que é essa versão que possui o deck superior aumentado e alongado para transportar peças inteiras do 787. Existiram também aeronaves militares, que inclusive algumas eu já fiz vídeo aqui no canal. Por exemplo, Força Aérea 1, que é a aeronave que transporta o presidente dos Estados Unidos. O avião que é apelidado de Juízo Final, que eu vou trazer um vídeo para vocês. Tem o Supertanker, então tem várias subversões militares. Existiram também as que não foram produzidas, por exemplo, o 500X, o 600X, o 700X, que eram versões alongadas do 747. Inclusive, a versão 8 era para ter sido a versão 500X, elas têm ali a mesma dimensão, porém a 600X e a 700X foram literalmente abandonadas e não saíram no papel. Outro projeto que teve para o 747, ter um 747 de 2 andares, projeto que também não foi para frente. A Boeing percebeu a tempo que seria um custo que não daria certo e desistiu, diferentemente da Airbus, que insistiu no A380. Teve também o 400 XQLR, que seria a nova versão do 400, com nova tecnologia, com novos motores, porém a Boeing desistiu dessa versão e utilizou todos os estudos dessa versão que era para ter sido produzida na versão 8. E lá está todos esses equipamentos no 747-8, beleza? Vídeo muito longo, né, galera? Me desculpem, eu tentei resumir algumas partes, vocês podem ter observado na versão 400, eu resumi um pouco, porque senão o vídeo vai passar de 30 minutos. É muita história para uma aeronave só, muita mesmo. Talvez fazer um vídeo para cada versão seria melhor, mas o pessoal pediu evolução, então eu falei de tudo no mesmo vídeo, beleza? Um forte abraço, deixa o seu like, se inscreve, sugestões, vocês estão vendo que eu escuto vocês, eu leio os comentários e muitas sugestões viram vídeos, beleza? Se inscreve, um forte abraço. Até quinta e tchau!